Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025, e a gente começa mostrando para você a capa do site do jornal Folha de São Paulo. E a manchete é: Procuradoria-Geral da República fatia denúncia de trama golpista com conteúdos idênticos e gera controvérsia. Especialistas apontam que tramitação e julgamentos separados podem impactar defesas e levar a contradições entre os casos. PGR, nesta denúncia, omitiu falas do tenente-coronel Mauro Cid, que contrastam com acusações contra Bolsonaro. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano do STF, elogia a denúncia da PGR contra o ex-presidente Bolsonaro e diz que a delação de Mauro Cid está lastreada em fatos. Bolsonaro liderou trama e tinha até discurso pós-golpe pronto, diz PGR na denúncia. Sobre o assunto, Folha de São Paulo traz uma análise dizendo que a omissão do Exército e da Aeronáutica sobre os acampamentos lá em Brasília é minimizada na denúncia. Petrobras. Prejuízo da Petrobras é efeito do dólar e eventos exclusivos chamam a atenção, dizem analistas. O lucro da estatal cai 70% no quarto trimestre, um prejuízo de 17 bilhões de reais. Governo Lula. Quem está acabando com Lula é o Sidônio, afirma o senador Ciro Nogueira, ele que é o presidente nacional do PP, Partido Progressistas, e ele fala, Sidônio é o Sidônio Palmeira, que é o secretário de comunicação da presidência da República. Aqui no carrossel de imagens, a primeira 3-2, com Yuri Alberto como salvador, o Corinthians escapa de vexame e avança na Copa Libertadores ao vencer o Universidad Central da Venezuela lá no estádio de Itaquera. Matéria sobre ciência. Roedores ao resgate. Camundongos fazem manobras associadas a primeiros socorros, sugerem estudos da Universidade do Sul da Califórnia. Módulo Athena, empresa americana lança sua segunda missão robótica à Lua. Tentativa de pouso está marcada para a próxima quinta-feira, dia 6 de março. O ator Gene Hackman, ganhador de 2 Oscars, e a esposa dele foram encontrados mortos em casa lá em Santa Fé, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uma pesquisa do Instituto Quest mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, marca 41% de avaliação positiva e 14% de avaliação negativa. O Instituto afere popularidade de governadores nesta pesquisa, como Ronaldo Caiado, do Goiás, que tem mais opiniões positivas. Lá ele está com 74% de avaliação. Pesadelo americano. Donald Trump afugenta brasileiros na fronteira, mas travessia ainda é vista como opção para muitos.
Ritmo de apreensões diminui. Haitianos com filhos brasileiros preferem aguardar por asilo. O elenco do filme brasileiro Ainda Estou Aqui fez ensaio de cenas piratas e usou foto de Gal Costa de inspiração. Onde, outra matéria na Folha de São Paulo, mostrando onde assistiu o Oscar no domingo de carnaval com o longa brasileiro na disputa. Aço eficiente é inovação da empresa ArcelorMittal para contribuir com a transição energética. País Equador. Governo do Equador hoje não é democrático. Quem diz isso é Verônica Abad, vice de Daniel Noboa. E ela disse isso numa entrevista exclusiva à Folha de São Paulo. A briga dela com o presidente. Apartada pelo presidente, ela afirma que antigo aliado rompeu com o Estado democrático de direito lá no Equador. Casa Branca diz que a técnica Amy Gleason comanda a iniciativa de cortes de gastos e não o empresário Elon Musk. O governo dos Estados Unidos passou semanas sem dizer quem está formalmente no controle do Doge. Bets pelo Brasil, que bets essas empresas de apostas. Estados e municípios exploram caça-níqueis antes do Congresso decidir sobre a legalidade dos cassinos no Brasil. No interior de São Paulo, a cidade de Poá, anúncio promove as apostas como uma forma de ganhar dinheiro. Isso, como disse a matéria, isso é um aval de uma lei federal que regulamente o setor. Na área de cultura, é uma entrevista com o carnavalesco Jorge Silveira, isso na coluna da Mônica Bergamo. Ele diz assim: Dragões da Real, que é uma escola de samba, me deu um pé na bunda e depois ganhei deles 2 vezes, diz o carnavalesco. O Jorge Silveira é campeão lá na Mocidade Alegre e está voltando ao Salgueiro do Rio de Janeiro. Trilhas, as dicas de passeio da Folha de São Paulo. Trilhas, cachoeiras, exposições, filmes e shows são opções para quem quiser fugir do carnaval de rua em São Paulo. Veja a agenda com programação voltada às crianças durante os dias de folia. Na editoria de economia, a primeira matéria é sobre o mercado de trabalho. Contrato pode ter cláusula para trabalhador não ficar doente? Entenda esta piada que está na internet. Documento feito por inteligência artificial viraliza nas redes sociais. Veja o que dizem especialistas sobre contrato ter uma cláusula para que o trabalhador não pode ficar doente. Ainda na inteligência artificial, outra matéria diz que artistas e jornais do Reino Unido lançam campanha contra mudança em direito autoral. O movimento diz que o governo quer beneficiar Big Techs e treinar inteligência artificial sem contrapartida. Lei de concessões, que completa 30 anos, é peça-chave na modernização da infraestrutura. O advogado Maurício Portugal Ribeiro estreia coluna sobre infraestrutura na Folha de São Paulo, no caderno Economia.
Donald Trump propõe taxação para o transporte marítimo chinês e arrisca choque para empresas. Tarifas visam reduzir domínio da China, que fabrica mais da metade dos navios de carga. Na editoria de política, a matéria é dizendo que o presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, proíbe cartazes no plenário da Câmara depois de tumulto ocorridos em sessão, com parlamentares petistas exibindo cartazes pedindo a prisão de Bolsonaro e parlamentares bolsonaristas com cartazes pedindo anistia para os ativistas, os bolsonaristas que depredaram Brasília, a sede dos três poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Em outra determinação, o chefe da Câmara dos Deputados obriga traje completo no plenário e nas comissões. Na coluna Painel da Folha, traz uma matéria, uma nota, dizendo que colega de partido de Tarcísio, e o partido de Tarcísio é o Republicanos, ministro dos Portos, diz que apoia reeleição de Lula. O ministro Silvio Costa Filho afirma que o governador disse para ele que não disputará a presidência da República em 2026, vai tentar a reeleição, e essa pesquisa da aprovação do governo dele acima de 60%, e como ele disse para os correligionários que não pretende disputar a presidência da República, o Silvio Costa Filho já declara apoio a uma possível candidatura de Lula à reeleição em 2026. No caderno de turismo, a manchete e a chamada aqui de capa é sobre uma matéria dos Estados Unidos, na cidade de Boston. Boston passa por reformas para deixar para trás a fama de sonolenta. Metrópole é bom ponto de partida para desbravar região da Nova Inglaterra. Maine, palco principal dos livros de Stephen King, é o paraíso dos faróis da lagosta e do alce. Esses faróis, aqueles faróis para orientar os navios. Num caderno cotidiano, na editoria de cotidiano, a primeira matéria diz que o Ministério Público Federal denuncia rainha dos reboques por peculato cometido 97 vezes. Sobre o crime organizado, a matéria DNA de policiais é encontrado em carro de assassinos do delator da facção criminosa PCC, aquele empresário morto a tiros no aeroporto de Guarulhos e que havia tinha feito uma delação premiada para o Ministério Público, contando todo o sistema de negócios do PCC em São Paulo. E ele, numa viagem voltando do Nordeste para São Paulo, ao descer no aeroporto de Guarulhos, foi morto por policiais no estacionamento do aeroporto. Violência. Universitário baleado por policial militar aposentado na zona norte do Rio perde o rim, afirma a família. Familiares de Igor Melo fizeram um protesto em frente ao hospital. O estado de saúde do jovem é grave. Outra matéria chamada de capa da Folha de São Paulo.
TCU, Tribunal de Contas da União, arquiva a ação que sugeria multa à General por retrocesso em fiscalização de armas. O relator do processo contrariou a área técnica do próprio tribunal, que sugeriu uma multa de R$17 mil por erro ao general. Caderno de Mundo, a chamada é para uma matéria sobre El Salvador. O Congresso de El Salvador elimina o financiamento público de partidos políticos. Acabou com dinheiro público financiando partidos políticos. Oposição afirma que reforma constitucional é uma ameaça ao sistema democrático do país. Saúde do Papa, Vaticano. Após melhora, Papa Francisco tem mais uma noite tranquila no hospital, diz Vaticano. O pontífice chega ao 14º dia de internação. O estado não é mais descrito como grave. No Rio de Janeiro, polícia diz que britânica desaparecida deve estar no Rio. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a manchete do Estadão de hoje, desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, é um assunto internacional que diz respeito também ao Brasil. Redes sociais. Estados Unidos chamam bloqueio de rede social de censura. O governo brasileiro, através do Itamaraty, reage. Diz assim o texto dessa manchete. Em publicação no X, que é o antigo Twitter, o Departamento de Estado dos EUA chamou de censura o bloqueio de redes sociais americanas pelo Brasil. Aqui no Brasil, o órgão afirmou que tais medidas são incompatíveis com os valores democráticos. A postagem foi compartilhada pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Abre aspas para citar a postagem do texto do Departamento de Estado dos EUA. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Fecha aspas, afirma o texto. Apesar de não citar o nome do ministro Alexandre de Moraes, a manifestação faz referência implícita à decisão do ministro do STF de bloquear a plataforma Ruble, que é uma plataforma norte-americana de filmes. É uma rede social só para vídeos. A empresa Trump Media e a Rumble entraram com uma ação jurídica contra Moraes nos Estados Unidos, acusando o ministro de violar a soberania americana. A ação tramita em Tribunal Federal da Flórida. Em reação, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro rejeita, abre aspas, qualquer tentativa de politizar decisões judiciais, fecha aspas, e que a manifestação do Departamento de Estado, abre aspas, distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Ainda sobre os Estados Unidos, tem outra chamada de capa no jornal O Estado de São Paulo, sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, que o Estadão chama a guerra de Putin. Putin é o presidente da Rússia.
Donald Trump rejeita garantia de segurança à Ucrânia em acordo mineral. Para o presidente dos Estados Unidos, cabe aos europeus garantir a segurança da Ucrânia. Exigência do presidente Volodymyr Zelensky para acordo de exploração pelos Estados Unidos de minerais lá na Ucrânia. Trump também voltou a vetar a decisão ou a adesão, a possível adesão da Ucrânia aos países da OTAN. O Estadão também traz a pesquisa que a Folha de São Paulo também cita, que é a pesquisa do Instituto Quest, sobre a aprovação e desaprovação de vários governadores, inclusive do presidente Lula. Diz assim: reprovação de Lula dispara na Bahia e em Pernambuco e passa essa desaprovação de 60% em 6 estados brasileiros. O petista é desaprovado pela maioria da população dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde a pesquisa foi realizada. Esta foto enorme aqui na capa do Estadão, isso aqui é o centro comercial, eu diria, o mais conhecido do Brasil. Aqui é a rua 25 de Março, lá em São Paulo, onde tem a Galeria Pajé. Você compra de tudo na 25 de Março, tudo que é material de importado tecnológico. Olha o que está acontecendo no centro comercial de São Paulo. Um carro parado no meio aqui da via, um gerador em cima e o nome aqui, ó, Enel. Essa empresa, Enel, é a mesma empresa que distribui energia para o estado do Ceará. Pois lá está faltando luz para os comerciantes e a Enel mandou um carro com um gerador que produz energia com combustível, com óleo diesel. Diz assim a legenda desta foto: no centro do comércio popular de São Paulo, energia elétrica virou artigo de luxo. Comerciantes da região da 25 de Março convivem há uma semana com fornecimento precário de energia elétrica. A Enel diz que o calor afetou a rede subterrânea. Cerca de 110 lojistas afetados usam geradores fornecidos pela empresa, a Enel, para poder funcionar e reclamam dos prejuízos. Na área de política, o ministro Flávio Dino dá aval a plano apresentado pelo governo e pelo Congresso sobre a transparência das emendas parlamentares. E agora essa decisão monocrática do Flávio Dino vai para o plenário do STF. O ministro aprovou com ressalvas proposta do Executivo, do Governo e do Legislativo, que é Câmara e Senado, para dar maior transparência às emendas parlamentares. E por conta dessa decisão ontem, a reunião de hoje, que estava marcada para hoje, dia 27, com os representantes dos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, foi cancelada ainda ontem à noite pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. E a reunião justamente era para encontrar uma solução para que desse transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares ao orçamento da União.
Censo 2022, número de pessoas com ensino superior completo no Brasil triplica em 22 anos. População com graduação passou de 6,8% para 18,4% entre os anos de 2000 a 2022. Portanto, 22 anos aí. 6,8% pessoas com graduação, o ensino superior completo, e passou agora para 18,4%, coincidindo com a explosão do ensino à distância, que aproveitou também aí na pandemia, que o ensino à distância ficou mais visível. E na capa do Estadão ele traz um gráfico, número de pessoas com curso de graduação concluído por área geral de curso de graduação. As áreas mais procuradas são negócios, administração e direito. É o que mais tem gente com o curso superior completo. 8.408.000. Depois vem as graduações nas áreas de saúde e bem-estar, 4 milhões. Depois vem os profissionais, pedagogia, na área de educação, 3 milhões. Terceiro lugar, as profissões engenharia, produção, construção civil, 2 milhões. Em quarto lugar, os cursos de artes e humanidades, com 1.921.000. No caderno Economia e Negócios do Estadão, tem duas matérias chamadas de capa. A primeira dizendo que o lucro líquido da Petrobras cai 70,6% em 2024, no ano passado, e para o lucro ainda ficou em 36,6 bilhões de reais. E teve, segundo o Valor Econômico, nós vamos daqui a pouco ler, o prejuízo foi de 17 bilhões. A outra matéria no caderno, Economia e Negócios, é sobre o sistema financeiro. Com inflação e juros em alta, bancos projetam menos crédito, quer dizer, menos dinheiro para emprestar. Pré-Libertadores. Corinthians sofre, se classifica e vai pegar o Barcelona, porque ele venceu ontem o Universidad da Venezuela. No caderno de educação, publicado às quintas-feiras pelo jornal Estado de São Paulo, a matéria chamada de capa falando sobre especializações renovam a área de saúde e bem-estar. E aqui essa área de saúde e bem-estar é a segunda colocada na procura por cursos para quem quer concluir o ensino superior, como mostrou aqui o gráfico do Estadão. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Jornal O Globo. No alto da capa, a chamada é para futebol. Vale título e mais. Botafogo joga decisão da Recopa contra o Racing por taça inédita e revigorar ânimo em 2025. Atropelo. Flu faz 8-0 e avança na Copa do Brasil. A manchete do jornal Globo é a mesma manchete do jornal O Estado de São Paulo. É essa crise, esse atrito diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos por conta aí do bloqueio das redes sociais. Diz assim a manchete do O Globo.
Itamaraty rebate crítica e diz que EUA, Estados Unidos, distorcem atos do Supremo Tribunal Federal. Uma nota publicada por um órgão do Departamento de Estado e pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a Embaixada repostou essa nota com críticas a decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, gerou uma resposta dura do Itamaraty, no primeiro embate público entre os governos Lula e Donald Trump. A manifestação americana citava o Brasil ao afirmar que, abre aspas, bloquear o acesso à informação e impor multa a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos é incompatível com os valores democráticos. Fecha aspas. A referência indireta era a decisões recentes de Moraes, que ordenou o bloqueio no Brasil da plataforma de vídeos Rumble e a suspensão do perfil do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, que está foragido da justiça brasileira, escondido lá nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes citou em suas decisões o fato da rede social Rumble descumprir deliberadamente decisões brasileiras, decisões da justiça brasileira, e não ter representação legal no país para funcionar, o que já havia ocorrido com a Rede X, o antigo Twitter. Só que o antigo Twitter apresentou o seu representante legal no Brasil e pagou a multa, várias multas, somando aí cerca de 18 milhões de reais para continuar funcionando no Brasil. E essa resposta foi através dos advogados contratados pelo X aqui no Brasil para defender a empresa junto à justiça brasileira. Só que essa Rumble não deu resposta nenhuma ao Alexandre de Moraes, ao ministro, e por isso foi bloqueado o acesso dela aqui no Brasil. E em resposta a essa nota desse órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Itamaraty declarou ver uma, abre aspas, tentativa de politizar, fecha aspas, e que o Departamento de Estado norte-americano distorce o sentido de decisões do STF. Ainda sobre os Estados Unidos, outra chamada de capa. Trump ameaça taxar todos os produtos da Europa em 25%. O americano sobe o tom e diz que a União Europeia foi criada para nos ferrar. A União Europeia foi criada, segundo Trump, para ferrar com os Estados Unidos. O presidente anunciou para breve uma taxação de 25% dos produtos europeus, acrescentando que a União Europeia foi criada com o objetivo de ferrar os Estados Unidos. Ante ameaças anteriores de guerra fiscal por Trump, o bloco europeu alertou que irá retaliar eventuais medidas do presidente norte-americano. Aqui no Brasil, o Jornal Globo traz também como chamada de capa a pesquisa do Instituto Quest. A avaliação negativa de Lula passa de 60% nos maiores estados do país. Diz assim o texto da chamada. Nova pesquisa Quest mostra que a perda de popularidade em curso desde o ano passado está se acentuando. A desaprovação ao governo escalou nos 3 maiores colégios eleitorais. São Paulo,
69% de desaprovação. Minas Gerais, 63% de desaprovação. E Rio de Janeiro, 64% de desaprovação do governo Lula. E também cresceu em redutos lulistas no Nordeste, como em Pernambuco e na Bahia. Área de economia, Petrobras tem queda de 70% no lucro no ano passado, com prejuízo no quarto trimestre. O primeiro ano da gestão de Magda Chambriard, que é a presidente da Petrobras, registrou lucro de 36,6 bilhões de reais, um tombo de 70% a menos em relação a 2023, no resultado metade do previsto pelo mercado. O ano de 2024 fechou com prejuízo de 17 bilhões de reais, isso no último trimestre do ano. Política. Congresso promete identificar a autoria das emendas parlamentares em acordo com o Supremo Tribunal Federal. O relator do caso no STF, o ministro Flávio Dino, e a cúpula do Congresso Nacional, cúpula essa que é formada pelas casas Câmara dos Deputados e Senado Federal, entraram em acordo para a definição de novas regras de transparência e liberação das emendas, liberação do pagamento das emendas, pagamento que foi suspenso. Um dos pontos será a obrigação de identificar o parlamentar autor de cada indicação das emendas de comissão. Emendas, esse dinheiro que vai para estados e municípios, vai para ONGs e para onde o deputado e o senador quiser mandar. Criação de empregos formais cresce o dobro do previsto no mês passado, de janeiro. Foram 137 mil postos de trabalho com carteira criados no mês de janeiro, número puxado pelos setores de indústria, serviços, construção civil e agronegócio. Número de brasileiros com nível superior triplica em 22 anos. O censo realizado pelo IBGE mostra avanços da educação, mas também desigualdade com abismos regionais. O número de formados no ensino superior triplicou entre 2000 e 2022, mas um terço da população não tem o mínimo de instrução escolar. Há ainda um terço da população brasileira. Se não tem o mínimo de instrução escolar, não sabe nem ler nem escrever. Índice de crianças em creche deu um salto, mas ainda está abaixo da meta estabelecida pelo governo. Exposição prolongada ao calor extremo acelera envelhecimento. É o título dessa matéria na Caderno de Saúde do jornal Globo. Diz o texto: estudo indica que o calor persistente, como o deste ano no Brasil, é capaz de alterar o funcionamento dos genes e fazer o organismo envelhecer mais rápido. No segundo caderno, que é o caderno de cultura do Globo, a matéria, e não tem por que não ser, nós estamos na véspera do Oscar, domingo é o dia do anúncio da premiação, ou a matéria de capa do caderno de cultura do Globo é sobre o filme Ainda Estou Aqui, brasileiro, que está concorrendo a 3 categorias.
Ainda estou aqui no Rio e em evento no Oscar. Destruí e envelheci a casa inteira. Conta de Paris, na França, o diretor de arte do longa sobre o lar cenário que criou. Nos Estados Unidos, Fernanda Torres participou de jantar dos atores e atrizes indicados ao prêmio. Essa foto, aqui na quase a página inteira do Jornal Globo, vocês podem ver por esse ícone aqui no alto da foto, e essas arquibancadas, é o Sambódromo. É o Sambódromo no Rio de Janeiro. É a passarela chamada Passarela do Samba. E diz assim: retoques na reta final. Em um carnaval marcado por inovações, como o desfile do grupo especial, em 3 dias, com rodas de samba fechando cada noite, a Sapucaí teve ontem o arremate para a festa, com pintura da pista, instalação de cadeiras. Veja o que pode e o que não pode levar para o Sambódromo, para chamada também Marquês de Sapucaí, ou Passarela do Samba. Violência no Rio de Janeiro. 2 turistas argentinos são baleados em assalto na praia da Barra, lá na orla marítima do Rio de Janeiro. Guia completo, o Jornal o Globo traz hoje também um guia completo da folia do carnaval, não é? Em bailes, shows e festivais, para quem quiser curtir esse período momino no Rio de Janeiro. Agora vamos para Brasília, a capital da República. E o Correio Brasiliense, como é prática do jornal, trazer os casos de violência como manchete, casos de violência lá em Brasília como manchete do jornal. É um assunto bem repetitivo nas manchetes do Correio Brasiliense. E a manchete de hoje diz: barbárie e assassinato no caminho de um covarde. Atacada brutalmente dentro de um carro, a motorista de aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz, 49 anos, morreu nesta quarta-feira, ontem, portanto, numa rua do Cruzeiro Velho, assassinada a facadas por um passageiro. Aval do governo a cassinos e bingos. O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse em um evento do Grupo LIDE, lá no Distrito Federal. Esse LIDE, a sede é em São Paulo, que reúne lideranças empresariais, mas ele faz eventos em todo o Brasil, em todas as capitais. Pois nesse evento lá do LIDE de liderança, no Distrito Federal, o ministro Celso Sabino, que é o ministro do Turismo, disse que o projeto que permitirá a abertura das casas de jogos no Brasil será votado em breve, de acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o Data Senado, desde o início da semana, está com a pesquisa, ouvindo os internautas sobre o que acham de abrir cassinos no Brasil. Já é o Davi Alcolumbre mandando sondar, através do Instituto de Pesquisa do Senado, que é o Data Senado, para ele se posicionar
ou jogar essa fagulha desse assunto no ar para depois entrar com a tramitação do projeto de lei. Apoio a Nízia Trindade e indefinições. É outra matéria chamada da capa do Correio Brasiliense desta quinta-feira, dia 27. Um dia depois de ser demitida, Nízia Trindade foi aplaudida por servidores e recebeu a solidariedade de especialistas na área da saúde. No Planalto, a reforma ministerial é avaliada para melhorar a imagem do governo do presidente Lula. E a ministra Nízia Trindade fica no cargo até o dia 6, quinta-feira, depois do carnaval, quando o Alexandre Padilha assume a pasta. No caderno Direito e Justiça, traz hoje uma entrevista com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, que é o Biratã Gazeta. Ele analisa nessa entrevista a denúncia da Procuradoria da PGR sobre a trama golpista que agora está sendo analisada, na verdade, pelo Supremo Tribunal Federal. E essas fotos essa é a manchete de hoje do jornal. Essa motorista de aplicativo, que a foto dela, tinha 49 anos. A Ana Rosa foi atacada dentro do carro por um passageiro durante a corrida. Ela deixa o marido e 2 filhos. Ela foi atacada lá num Cruzeiro Velho. O seu algoz, o Antônio Ailton da Silva, 43 anos, um ex-pastor, que desde terça-feira de madrugada fugia da Polícia Civil do DF. Ele já estava fugindo da polícia, pediu uma corrida no final da manhã de ontem para o Valparaíso de Goiás. O Valparaíso é uma cidade que fica longe do centro de Brasília, pois ele pediu essa corrida e matou a motorista do aplicativo. Esse mesmo assunto, nós vamos ver daqui a pouco, é a manchete também, violência, do jornal O Povo. Mas no caso aqui foi um estupro lá em Quixaramubim, também de um ex-pastor. Aqui é ex-pastor, o Antônio Ailton da Silveira, de 43 anos. As fotos dos familiares se abraçando aqui em solidariedade. O Antônio foi preso, daquele só de calção. Motoristas de aplicativos pediram mais segurança nas ruas do Distrito Federal. Na área do governo do Distrito Federal, é chamada de capa do Correio, dizendo que a Procuradoria-Geral da República pede fim do inquérito sobre o governador Ibanez Rocha. Manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviada ao STF, Supremo Tribunal Federal, indica que não há elementos que relacionem o governador do Distrito Federal à ocupação e à depredação dos prédios dos 3 poderes da República no dia 8 de janeiro de 2023. Mas por conta disso, o Ibanez passou 90 dias fora do governo. Quem ficou no lugar foi o interventor, porque na época acharam que ele foi omisso. A polícia do Ibanez foi omissa para não impedir os ataques e a depredação, o prejuízo causado às sedes do STF, Câmara e Senado e do Palácio do Planalto. Gonet, nessa
nessa manifestação ao Supremo, pede que se arquive as partes onde há citações a Ibanez Rocha. Ibanez Rocha é do MDB. Corrupção o título, mas Operação mira aval a painéis pelo DER, Departamento de Estradas e Rodagem. Polícia Civil e Ministério Público investiga conluio entre servidores da autarquia e empresas do setor de mídia para instalar esses painéis nas rodovias do Distrito Federal. FGTS, pagamento será feito em 2 fases. A partir do dia 6 de março, logo depois da quarta-feira de cinzas, poderá receber o FGTS quem tem direito até R$3.000. Em junho, o saldo será pago para os demais, quem tem direito de receber R$3.000 a mais. Sobre o carnaval, a matéria chamada de capa do Correio diz o seguinte: Brasília já tem carnaval. Prepare a fantasia, diz o texto da chamada. Prepare a fantasia, reúna a família, os amigos e caia na folia, pois a palavra de ordem é diversão. A partir de hoje, quinta-feira, há festa para todos os gostos, de samba a marchinha de carnaval com muita vibração. E não esqueça de participar da votação do prêmio CB Folia. CB é Correio Brasiliense. Correio Brasiliense Folia, promovido pelo jornal. No CB.poder, o secretário de Cultura lá do Distrito Federal, o Cláudio Abrantes, avalia que mais de 2 milhões de pessoas vão estar nos blocos e nas festas nos 4 dias de folia no Distrito Federal. No caderno de Direito e Justiça, também traz hoje um artigo, um dos mais respeitados juristas do Brasil, o Ivens Gandra da Silva Martins, avalia nesse artigo as mudanças na atuação do Supremo Tribunal Federal nas últimas décadas. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E como eu falei, a manchete de hoje do jornal O Povo é sobre um caso também de violência, de repercussão nacional, lá na cidade de Quixaramubim, que fica aqui no sertão central do estado do Ceará. Diz assim: ex-pastor é indiciado por crime de estupro contra Natane. Investigação aponta que a jovem foi morta a pedradas por 3 homens que a sequestraram. Ela estava dentro do carro, no estacionamento, parado, estava praticamente em frente à igreja evangélica que ela frequentava. E esses 3 homens foram indiciados pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e associação criminosa. Esta foto aérea do Francisco Fontinelli aqui é a Arena Castelão. É o maior estádio do estado do Ceará, aqui em Fortaleza, lá no bairro do Castelão. Diz o seguinte, é uma matéria no caderno de esportes do jornal O Povo. Qual o efeito da limitação do uso do Castelão para os times do Ceará e do Fortaleza? E por que essa matéria? Porque está havendo uma polêmica por conta de um método do uso do gramado. Diz assim a legenda da foto. Desde o ano passado, o Castelão conta com equipamento de luz artificial
que auxilia o reparo do gramado. E por conta disso, o calendário dos jogos foi modificado para usar o Arena Castelão e o estádio, que é do município de Fortaleza, que é o PV, o Presidente Vargas. E está havendo uma polêmica aí, porque os times grandes não querem jogar no Presidente Vargas, que é pequenininho, só querem jogar no Castelão. Ainda é chamada de capa do jornal cearense O Povo, duas chamadas na área de política, uma de economia e uma reportagem de hoje. A primeira na área de política, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, conseguiu ontem o aval da Câmara Municipal para contrair um empréstimo de 66 milhões de reais, segundo ele, para pagar dívidas de precatórios deixadas pelo ex-prefeito José Sarto, do PDT. E o Evandro Leitão é do PT. A outra matéria no caderno de política é sobre esse atrito diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Câmara nos Estados Unidos aprova projeto criado para barrar a entrada do ministro Alexandre de Moraes no país, nos Estados Unidos. Na área de economia, o estado do Ceará perde empregos, mas a capital Fortaleza tem a 7ª melhor geração de empregos no país. Por falar em emprego, a reportagem de hoje do jornal O Povo é dizendo classe empreendedora, o desejo de se distanciar do conceito de trabalhador. Pavão misterioso, a homenagem ao cantor Ednardo no Carnaval de Fortaleza. É a matéria principal do caderno Vida e Arte desta quinta-feira do jornal O Povo. Vamos agora para a capa do jornal Valor Econômico. No alto da capa, conjuntura, queda de confiança entre empresários do comércio é coerente com o ambiente de juros altos. Quem diz isso é o José Tadros, da CNC, Confederação Nacional do Comércio. Venezuela. O governo do presidente Donald Trump vai revogar a licença para a empresa Chevron produzir petróleo nos EUA. A empresa Amazon, empresa reforça investimento em robótica para reduzir custos, disse o Brady da empresa. Não fazemos tecnologia pela tecnologia. A manchete do jornal, que também vem acompanhada por essa reunião lá na Casa Branca, vocês podem ver aqui em pé o Elon Musk de chapéu, de boné, aqui o Donald Trump assim meio curvado, parecendo aqui cochilando, e os outros ministros do governo, e dizendo assim: Trump ameaça impor tarifas de 25% sobre importações da União Europeia. E a legenda da foto: Elon Musk, esse que está em pé de boné, responsável por cortar gastos governamentais, fala durante reunião do gabinete de Donald Trump, esse que está aqui sentado, meio curvado, lá nessa reunião na Casa Branca. Outra chamada de capa: o mercado vive dia negativo após dados fortes de emprego. Na área de política, o Flávio Dino
ministro do STF, homologa acordo e libera o pagamento de parte de emendas parlamentares. Diz o texto: o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, homologou o plano de trabalho conjunto apresentado por governo e Congresso para dar transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares. O principal ponto é que o Legislativo se comprometeu a fazer a identificação nominal dos congressistas responsáveis pelas emendas, cujo pagamento foi liberado. Há, porém, exceções, como emendas de comissão e de bancada, cuja aprovação não tenha sido registrada em atas de reunião, com a identificação do parlamentar solicitante e a destinação, e aquelas cujo pagamento tenha sido suspenso devido à auditoria da Controladoria Geral da União, pagamento esses feitos para ONGs, essas organizações não governamentais, e outras entidades. Petrobras tem prejuízo de 17 bilhões de reais no quarto trimestre, apesar de ter um lucro de 36,6 bilhões de reais. Aumenta a desaprovação ao governo Lula. É a mesma pesquisa, a pesquisa do Instituto Quest. Em 6 estados, São Paulo, Rio, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás, a desaprovação é superior a 60%. Além disso, na Bahia e em Pernambuco, tradicionais redutos do PT, pela primeira vez a desaprovação está numericamente à frente da aprovação, com taxas na Bahia 51% e em Pernambuco 50%. Estados Unidos criticam decisão de Alexandre de Moraes e o Itamaraty reage. Empresas tentam se blindar contra ofertas hostis. Nas páginas internas do Estadão, Edson, a coluna de política, a primeira nota, diz o seguinte: derretimento de Lula no Nordeste coloca o Wellington Dias, o ministro, novamente na frigideira. O texto: o derretimento do governo Lula, até mesmo no Nordeste, pôs novamente na frigideira o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Pesquisa do Instituto Quest, divulgada ontem, mostrou queda de 18 pontos na aprovação da gestão petista na Bahia e de 17 pontos em Pernambuco, as duas das maiores bases eleitorais do PT e que tem alta taxa de cadastro no Bolsa Família, programa sob o guarda-chuva de Wellington Dias. Para piorar a situação, o ministro se envolveu em 2 polêmicas recentes. Falou em possível aumento no valor do Bolsa Família e foi desmentido pela Casa Civil. Também foi desautorizado após afirmar em entrevista à coluna do Estadão, em setembro passado, que o governo avaliava mudar a titularidade do Bolsa Família caso o dinheiro do Bolsa Família, do benefício, fosse usado em apostas online. Essas apostas de bets. Abre aspas para citar uma frase do ministro Wellington Dias, que é ex-governador do estado do Piauí. Ele disse: decisões sobre equipe cabem ao presidente. Lembro apenas que a maior pesquisa, a maior aprovação continua sendo nas políticas para os mais pobres.
Continua a nota. Fato é que o governo Lula III não conseguiu encontrar uma marca nova na área social. O Bolsa Família, que foi o grande símbolo das gestões petistas anteriores, já foi absorvido pela população como um direito adquirido e todos sabem que, independentemente de quem seja o presidente, será mantido. Logo, gera poucos dividendos a Lula. E se deixar o Ministério do Desenvolvimento Social, especula aqui a coluna do Estadão, Wellington Dias volta a exercer o mandato de senador pelo estado do Piauí. Nesse caso, uma ala do governo defende que ele assuma, caso ele volte para o Senado, que ele assuma a liderança do governo no Senado, no lugar de Jacques Wagner, do PT, que iria para a Secretaria de Relações Institucionais, cargo hoje exercido pelo ministro Alexandre Padilha, mas ele vai deixar dia 6 próximo, dia 6 de março, para assumir o Ministério da Saúde. Mas o líder do governo na Câmara, que é o deputado cearense José Guimarães, também é cotado para esse cargo. E esse cargo é o cargo da secretário de Relações Institucionais do governo. Agora vamos para a página de editoriais do Estadão. O primeiro editorial diz: mais um bode expiatório de Lula. Nízia Trindade foi demitida da saúde por um presidente que desde sempre joga suas falhas nos ombros alheios. Num governo sem rumo e sem projeto de país, nem o mais competente ministro terá sucesso. Segundo editorial, calor, novo obstáculo à educação. Com escolas públicas despreparadas para enfrentar o calor extremo, é hora de adaptá-las emergencialmente ou o país, mais uma vez, condenará alunos a retroceder numa aprendizagem já falha. Páginas de política do jornal O Estado de São Paulo, desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Redes sociais. Bloqueio de plataformas no Brasil é antidemocrático, diz o governo Trump. Departamento de Estado dos Estados Unidos afirma ainda que multar empresas sediadas nos Estados Unidos é ato incompatível com os valores democráticos. A embaixada americana aqui no Brasil, em Brasília, compartilhou esse texto lá do Departamento de Estado do ICEA. O Itamaraty, que é a matéria que secundária na capa, na página, reage a esta manifestação e acusa a diplomacia dos Estados Unidos de distorcer decisões judiciais do STF. E aqui a foto para essa matéria é o chanceler Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, com o presidente Lula em Brasília. Resposta aos EUA. O Flávio Dino, ministro do STF, aprova plano sobre emendas parlamentares e a decisão vai ao plenário do STF. O ministro homologou com ressalvas a proposta do Executivo e do Congresso para dar transparência aos repasses de recursos federais
da União através das emendas parlamentares ao orçamento federal. Levantamento, pesquisa, reprovação de Lula dispara na Bahia e em Pernambuco e ultrapassa 60% de rejeição, de desaprovação em 6 estados brasileiros. Articulador político terá de mirar palanques em 2026. Ministro Fux arquiva inquérito que apurava propina recebida por Renan Calheiros. Editoria internacional. Trump rejeita garantir segurança da Ucrânia em troca de explorar as minas na Ucrânia. O presidente americano ainda não deu detalhes de qual seria o papel dos Estados Unidos no pós-guerra para impedir que a Rússia reconstrua suas forças e retome o conflito contra a Ucrânia. O presidente abre um novo mundo para Ponte. Na Argentina, o presidente Javier Milei é criticado por nomear, por decreto, na canetada, juízes para o Supremo lá da Argentina. O presidente recorreu à medida após não conseguir aprovar nomes no Senado. Até aliados falam em barrar essa iniciativa. O decreto do presidente argentino Javier Milei, que escolheu 2 novos juízes para a Suprema Corte na terça-feira, portanto, antes de ontem, encontrou resistência depois que uma associação civil pediu que ele fosse declarado inconstitucional. Milei nomeou por decreto o juiz federal Ariel Lejo e o advogado Manuel Garcia Marancilla para preencher 2 vagas no mais alto tribunal argentino, depois que seu partido não conseguiu 2/3 dos votos no Senado para aprovar as indicações. Depois de sabatinar, tinha que sabatinar primeiro os indicados e ter o aval do Senado para que os 2 integrantes assumissem cadeira na corte. Milei deve enfrentar obstáculos também no Congresso. O chefe da bancada de senadores do PRO, o Alfredo de Angeli, afirmou ontem que a legenda aliada de Milei no Congresso decidiu rejeitar esse decreto. A reunião foi presidida pelo ex-presidente Maurício Macri, que é o líder do partido, que não quis se pronunciar sobre o assunto, mas, segundo os jornais argentinos, manifestou irritação com a decisão monocrática do presidente Javier Milei para indicar membro da Suprema Corte sem passar pelo Senado. Uma decisão ditatorial. Na editoria de Metrópole do estado de São Paulo, a primeira matéria é sobre o censo de 2022, que registrou uma triplicação no número de pessoas com nível superior completo no país. A porcentagem de graduados é hoje de 18,4%, de acordo com o IBGE, mas há disparidade em raça e gênero, e essa percentual era de 6% em 2000. Áreas de formação.
Os maiores diplomados, são nas áreas de negócios, administração e advocacia, direito. Proporção de brasileiros diplomados ainda é baixa, não chega a 20%. Cresce frequência escolar, mas sem universalização. Saúde. Procura por testes da dengue cresce 25% nas farmácias neste mês de fevereiro. Entre 30 de dezembro do ano passado e 19 de janeiro deste ano, foram realizados 6.949 exames. Já entre 27 de janeiro deste ano e de 16 de fevereiro, o número subiu para 8.689 testes para saber se a pessoa está com dengue. Esses testes de farmácia. Essa informação é da Abrafarma. Lojas da 25 de março, que é o Centro de Comércio Popular de São Paulo, onde tem a famosa Galeria Pajé, estão sem luz há uma semana. Comerciantes contam que houve prejuízo. A empresa Enel afirma que o calor afetou a rede elétrica subterrânea e forneceu geradores, como esse aqui da foto, para que os comerciantes sejam abastecidos por energia gerada por óleo diesel. Na Rua Augusta, no bairro dos Jardins, falta de luz chegou a durar 8 dias. Falta de energia elétrica. Caderno de esportes. Corinthians sofre muito, mas vence no fim e segue no torneio. O jogador Yuri Alberto fez, aos 44 minutos do segundo tempo, o gol da vitória por 3-2 sobre o Universidade Central. O time agora, Universidade Central é da Venezuela, e o time agora vai pegar o Barcelona de Guayaquil. Com gol e boa atuação, o Endrick dá vantagem para o Real Madrid. Atacante brasileiro volta a ser titular após 4 meses e faz o gol da vitória no jogo de ida da semifinal contra a Real Sociedad. O jogo contra o Real Madrid. No caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria é dizendo que com juros e inflação em alta, os bancos projetam menos crédito em 2025. Para driblar risco de calotes, bancos vão focar linhas de menor risco. 3 maiores instituições privadas aceleram o fechamento de agências. Eletrobras aprova mais um assento no conselho da instituição. Piora a noção de risco para o país, diz pesquisas. Donald Trump promete tarifas de 25% em termos gerais para os produtos produzidos na União Europeia e vendidos aos Estados Unidos. O país cria 137 mil vagas formais de trabalho em janeiro. Isso, números acima das projeções de especialistas. Puxado pela indústria, o resultado ajudou a impulsionar a cotação do dólar. O ministro do Trabalho critica efeito dos juros. Transição verde não se conclui sem pequena empresa. Quem diz isso é Décio Lima,
ele que é presidente do SEBRAE, e diz que o pequeno empreendimento é vital às metas da redução das emissões de carbono de efeito estufa. Lucro líquido da Petrobras recua 70,6% e fica em 36,6 bilhões de reais. Isso em 2024. A empresa diz que o resultado foi afetado por efeito contábil da variação do câmbio, do dólar, e dividendos em 2024 somam 75,8 bilhões de reais. Mas numa dessas entrevistas do presidente Lula, ele disse que a Petrobras não é para lucrar. Venda da Medley, que é uma farmacêutica, atrasa por auditoria em fábricas e deve ficar para o ano que vem. E a Medley é uma fábrica de remédios. Um romance que morde. Assim, Mário de Andrade definiu O Louco do Cati, que ganha nova edição nos 40 anos de morte de Dionélio Machado. Mulheres 50 mais, a idade da beleza. Outra matéria no caderno Cultura e Comportamento, o caderno C2 do Estado de São Paulo. Rainha do Carnaval, a cerveja não precisa estar sozinha. Conheça o berço das exportações no sul da China. O Louco do Cati é romance de estrada experimental que se coloca contra a opressão. Abusos narrados por Dionélio Machado lembram o Estado Novo, sem que o autor faça alusão direta ao ex-presidente Getúlio Vargas. Da dor à felicidade, especializações renovam a área de saúde e bem-estar. É a matéria principal do caderno Edu, educação do jornal Estadão. MBAs com saúde e tecnologia crescem e impulsionam inovação. Faculdades ligadas a hospitais aproximam a especialização da rotina. Programas diferenciados buscam formar diretores de felicidade. E tratamento do sofrimento físico e mental deve ser mais personalizado e integrado. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. E o primeiro editorial do Globo de hoje diz o seguinte: reprovação a Lula traduz deficiências de seu governo. Saúde e segurança são as duas maiores angústias responsáveis pela insatisfação da população brasileira. Falando em saúde, o outro editorial diz assim: melhora na vacinação ainda é insuficiente para proteger a população. Em 2024, houve avanço na vacinação, mas meta de cobertura foi atingida apenas em 3 das 19 vacinas do calendário infantil. Página de política do jornal o Globo. Incidente diplomático. Estados Unidos criticam o STF, o Supremo Tribunal Federal, por sanções a redes sociais. O Itamaraty reage e deflagra o primeiro embate público entre as gestões de Lula e Donald Trump.
Desaprovação ao governo Lula ultrapassa 60% em 6 estados. Avaliação negativa avança, inclusive no Nordeste. Pesquisa aponta força de governadores de direita em seus redutos. A perda de popularidade do presidente Lula, detectada em nível nacional em pesquisas recentes, é replicada em maior ou menor intensidade nos estados mais populosos do país. Levantamento do Instituto Genial Quest, divulgado ontem, com dados sobre 8 unidades da federação, revela que a desaprovação ultrapassa a marca de 60% em São Paulo, na realidade é 69%, Minas Gerais 63% de desaprovação e Rio de Janeiro 64%, os 3 maiores colégios eleitorais, e também nos estados do Rio Grande do Sul 66%, Paraná 68% e Goiás 70%. Está aqui o gráfico sobre a pesquisa. Percepção sobre a gestão federal. São Paulo, 69% desaprova. Minas Gerais, 63%, esse gráfico vermelho, desaprova. Na Bahia, 51% desaprova. Rio de Janeiro, 64%. Pernambuco, a desaprovação é de 50%. O Brasil está indo na direção certa ou errada? Aí, errada. Em São Paulo, 95%. Minas Gerais, 94%. Rio de Janeiro, 94%. Bahia, 95%. Pernambuco, 92%. Dizendo que está na direção errada. Cenário estimulado para o segundo turno em 2026, para eleição para presidente da República. Em São Paulo, Lula teria 30% e Tarcísio de Freitas 54%. Minas Gerais, Lula teria 37% e Tarcísio de Freitas 40%. Rio de Janeiro, Lula 39%, Tarcísio de Freitas 35%. Na Bahia, Lula 59% e Tarcísio 25%. Goiás, Lula 29% e o Tarcísio 46%. Violência e saúde são os problemas locais mais citados nessa pesquisa. Áreas do radar do governo do presidente Lula, a violência e a saúde são as mais citadas pelos entrevistados com problemas mais graves nos seus respectivos estados, ainda segundo a pesquisa Genial Quest. O Rio de Janeiro, governado por Cláudio Castro, que é do PL, do Partido Liberal, e a Bahia, comandada pelo petista Jerônimo Rodrigues, destoam quando o assunto é segurança. São 71% os entrevistados no Rio que apontam o tema como o maior desafio enfrentado em nível estadual hoje. O índice chega a 44% no eleitorado baiano. Na área de saúde, é Goiás, do governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, ele que é pré-candidato a presidente da República, em Goiás, que tem índice acima da média. São 40% os que veem o tema segurança como o principal problema, enquanto apenas 9% destacam a violência. 40% o problema é na saúde e 9% veem problema na segurança, na violência, a falta de segurança. Nos demais estados, os índices ficam mais pulverizados. Em São Paulo, por exemplo,
estado que é governado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 34% dos entrevistados citam a violência como o maior desafio, que é seguida pela saúde, 19%, e depois pelas enchentes, 12%. Em Pernambuco, da governadora Raquel Lira, do PSDB, que vai se filiar ao PSD no dia 10 de março, o quadro é parecido. 32% mencionam a insegurança, enquanto 25% apontam a saúde como o problema mais grave no estado de Pernambuco. Em Minas Gerais, estado governado pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo, o funcionamento da estrutura médica e hospitalar aparece à frente como 25% apontado como problema pela pesquisa. Da pauta de segurança, 15% apontam que o maior problema no estado de Minas Gerais é a segurança. Assim como no Paraná. No Paraná, 26% apontam que o maior problema é segurança e 19% apontam que o maior problema é saúde. E lá o governador é Ratinho Júnior, do PSD. E no Rio Grande do Sul, de Eduardo Leite, né, que é o governador do PSDB de lá, 27% apontam que a falta de segurança é o maior problema e 11% apontam que o maior problema é na área de saúde. Nesse último estado, que é o Rio Grande do Sul, onde fortes chuvas geraram um rastro de destruição no ano passado, as enchentes, 14% as enchentes aparecem praticamente empatada com a violência, com 11%. A percepção interna de que o governo federal precisa avançar na criação de marcas na área da saúde levou o presidente Lula a demitir esta semana a ministra da pasta, a socióloga Nízia Trindade. Ela será substituída pelo petista e médico Alexandre Padilha, ele que é deputado federal também. Ele vai assumir no dia 6 de março a pasta. Na segurança, a principal aposta é uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, elaborada pelo Ministério da Saúde e Segurança Pública, sob o comando de Ricardo Lewandowski. O texto, que amplia o papel da União no combate ao crime organizado e constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública, que vai se chamar de SUSP, é um tipo SUS da saúde, o Sistema Único de Saúde. E vai ter agora o Sistema Único de Segurança Pública, pelo menos é a proposta escrita pelo Ministério do Ricardo Lewandowski. E essa proposta de PEC está sob análise do Ministério da Casa Civil, cujo chefe é Rui Costa. E depois será encaminhada para o Congresso Nacional para ser avaliada e votada. Com estas matérias, nas páginas internas do jornal O Globo, nós encerramos por aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência e até outra oportunidade.